Boa noite, aqui é Berta Lisboa Torres e hoje a gente vai falar sobre a sensação, o sentimento de um possível pesar, possível perda de uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, né? Uma pessoa que está enferma e que há possibilidades de ela ficar viva, bem, que se recuperar, de ficar viva e ficar com sequelas, ou da pessoa não ficar mais viva, vir a falecer. Hoje, muitas pessoas ao meu redor estão sentindo essa realidade, esses três caminhos possíveis para uma pessoa que a gente muito ama, muito gosta, mas a vida nos deixa nessa sinuca tríplice várias vezes na vida. Alguns mais, alguns menos. Temos uma pessoa enferma, uma pessoa que está com um problema de saúde grave, ou não grave também, mas para quem ama, ela passa a ter esses três sentimentos. Primeiro, uma esperança de que a pessoa se recupere completamente e seja só uma passagem naquele momento. Essa é a melhor hipótese, a hipótese que a gente deseja. Mas quem ama, mesmo assim, fica sofrendo por essa situação. Principalmente os familiares e quem gosta mais dessa pessoa, quem está mais próximo dessa pessoa. Ou então por pessoas que essa pessoa tem uma significação bastante importante para a vida dela. Na segunda hipótese, a pessoa ultrapassar esse momento difícil da vida e ficar com sequelas, fica uma coisa mais ou menos dentro da gente. A gente torce, pelo menos, às vezes, quando a situação é grave, pelo menos que ela fique viva e que fique com sequelas. Às vezes a gente começa a conjecturar que se isso é uma sequela simples, se vai manter a consciência da pessoa, se a pessoa vai conseguir lidar bem com aquela sequela, se ela vai saber ter habilidade emocional de transformar aquela sequela apenas num fato da vida em si. Mas para quem ama, quem está próximo, fica essa preocupação, essa imaginação do que era bom que a pessoa tivesse passado por esse momento e não ficasse com essa sequela, nem que comprometesse a questão da própria consciência, de lembrar das pessoas, de curtir as pessoas, de vivenciar. Mas a vida nos faz também nos preparar para a terceira e pior hipótese, que é a questão dessa pessoa não vir a continuar viva, a falecer. Nós precisamos estar preparados para essa muito mais do que para as outras. Para quem gosta, quem ama, quem admira, sofre nas três. Só de ver a pessoa doente em si. Mas essa hipótese, e quando chega num nível até de comprovar que essa pessoa já não tem mais chances, as dificuldades ainda são muito maiores. A gente sofre bastante. A pessoa pode ir embora a qualquer momento, mas a gente já está sofrendo bastante. Se isso chegar a um luto, quem fica sofre enormemente.
principalmente na nossa cultura judaico-cristã e outras também, que nos fazem ver a morte de algo muito grande. E também, se isso acontece, as pessoas passam a dizer: pô, mas essa pessoa era tão nova, era tão alegre, a gente vivenciou tantas coisas boas com ela. Lembra daquele dia que estava lá e tal e tal? Lembra do que essa pessoa fez? Coisas maravilhosas, coisas fantásticas. Alguns dizem: ah, eu tive uma briga com ela, mas é coisa que passa em si. E claro, eu tenho que considerar também a hipótese, tem pessoas que não querem nem que a pessoa realmente sobreviva. Mas dessas não vamos falar porque não nos interessa. Interessa é o conforto. Se essa pessoa tiver de ir embora, ter o luto, o óbito, que ela seja acolhida por Deus a melhor forma possível. Que vá em paz. Que siga no caminho do qual cada um acredita, dependendo de sua fé. Mas também o importante é quem fica, que se cuide, que aprenda a aceitar a realidade, o que não quer dizer concordar. Eu estou falando numa visão budista nesse sentido. Nós precisamos aceitar que a pessoa, que todos nós vamos, eu irei. Mas quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta para ir embora, que está, mesmo até está indo, a gente vê que não tem mais condições, nosso sofrimento é muito forte. Mexe muito com a gente. A gente saber que essa pessoa que a gente vivenciou tantas coisas maravilhosas, que fez tantas obras, tantas coisas, fez filhos, fez netos, construiu vidas, participou de festas, de encontros e realidades, promoveu eventos maravilhosos ou não em si. Tem uma família toda que conviveu desde pequena com essa pessoa, dependendo até inclusive da idade que essa pessoa tem, ela já construiu mais laços de amizade e mais imponência na sociedade. A estas pessoas, a gente sofre muito. A gente sabe que não vai estar mais com essa pessoa em breve, ou daqui a pouco, ou daqui a uns dias, ou daqui a uns meses. As três hipóteses que eu citei são as que circulam em nossa mente. Algumas até não acreditam quando vem a notícia que essa pessoa não tem mais chances. Sofrem bastante quanto a isso, porque não aceitam essa possibilidade de isso acontecer. Porque não compreende ficar sem essa pessoa no dia a dia, ou saber que ela está viva, que ela está existindo, produzindo suas coisas. Então, todo esse processo é um processo de luto. Desde a pessoa estar doente, mas mesmo assim a gente tem a imaginação que essa doença pode se tornar perigosa, piorar e morrer. Mesmo que essa pessoa se recupere e não tenha nenhuma sequela. Mesmo que ela se recupere, na segunda hipótese, fique com alguma sequela. Tem alguns que ficam com sequelas que não são percebidas, e tem outras que ficam com sequelas que não reconhecem mais até o próprio passado, a própria realidade. São essas coisas que são dolorosas, principalmente para a gente que não aprendeu a lidar com a questão do luto. E na terceira hipótese, quando a gente vê a realidade de que essa pessoa não tem mais chances, eu, pelo menos, eu procuro ver outras alternativas de medicina,
de ações que possam ainda contribuir para que essa pessoa tenha as duas ou primeiras hipóteses. Que ela se cure de uma vez, ou que ela se cure e fique com a sequela que não seja tão danosa. Eu nunca desisto de produzir alguma pessoa, na minha vida até hoje, de procurar hipóteses para que essa pessoa sobreviva. Muitas das vezes eu tinha certeza que se a pessoa usasse determinadas ações, determinados métodos, essa pessoa sobreviveria. E grande parte, e talvez 100% das vezes, acreditam na medicina tradicional, propriamente dita, só quando existem outras medicinas que podem acontecer, que em certo aspecto pode só adiar o nosso sofrimento de aceitar a ida da pessoa. Mas, enquanto há vida, há possibilidade de superação. É isso que eu acredito. Tem gente que não acredita. Tem gente que vê a medicina oficial e Zé Fini vai tentar já encontrar com aquilo ali. Muitas das pessoas sabem lidar com maturidade essas três situações de uma forma equilibrada e sem sofrer tanto, porque nós vamos continuar vivos. Precisamos pensar nisso. Tem outras que entram num desespero muito grande. Tem gente até que precisa tomar remédios para aguentar esse momento em si. Me lembra quando a minha avó materna, Lisete, foi embora. Eu era mais ou menos entre adolescente e adulto. E eu fui para o caixão dela, olhei nos olhos dela, relembrei de tudo que eu tinha vivenciado de maravilhoso com ela, de como era ela, e fiquei olhando nos olhos, claro, os olhos dela estavam fechados, estava dentro do caixão, e eu chorei tudo ali em pé. Aquilo ali me lavou a alma. Foi um exemplo para mim de como eu devia lidar com o luto. É claro que muitos lutos eu não soube lidar, né? Uns mais, outros menos. O de meu pai foi extremamente difícil. Eu morava único filho aqui em Maceió e todos três fora. Tinha duas pessoas nos Estados Unidos. Eu tive que lidar com o meu pai e fazer aquele processo para que aguentasse mais tempo e essas pessoas chegassem. E recebia ligações de todo mundo. Então, quem também está cuidando da pessoa que pode ou não morrer, precisa de muito amor e muito carinho de todos nós. E isso eu senti falta em determinados momentos. Mas eu, graças a Deus, eu soube lidar com essa ida do meu pai como uma coisa a mais madura possível. Ele hoje é um símbolo para mim. Então aprendamos, todos nós, a lidar com essas três hipóteses. Elas existem. Pode chegar que esteja num nível mais simples, num nível médio e num nível mais complexo. Até chegar ao quarto final, se houver, o luto, a morte em si. Então, a todos os meus amigos, meus colegas, que sabem, eu estou vivenciando um momento desse tipo, de uma pessoa que eu admiro bastante. Então, eu espero que a gente aprenda a lidar, a confortar, a dar o maior apoio possível aos familiares dessa pessoa. O carinho, o amor, o Espírito de Deus, de solidariedade, de fraternidade com essas pessoas, até ajuda a essas pessoas a ajudarem ao enfermo ou à enferma. Tá? Então, eu espero que nesse momento a gente tem 4 possibilidades
né? 4 possibilidades. Uma é uma realidade dessa, mas que a gente saiba lidar melhor possível, mas que a gente não esqueça de modo nenhum as pessoas mais próximas. Eu até consideraria mais próximo nesse caso, porque eu tenho admiração e conversava com essa pessoa há muito tempo e produzimos muitas coisas maravilhosas. Não vou citar a cidade, mas nós produzimos muitas coisas e era uma companheira de atividades que a gente tinha. Tá? Então, aprendamos a lidar com o semiluto e o luto na vida da gente. Aprendamos a lidar com o enfermo. Lidar com o enfermo é ter essas 4 possibilidades de realidade. Muito obrigado, espero que tenha contribuído para mim e para todas as pessoas que assistem também essa questão, que cuidam de pessoas enfermas, de pessoas em situações difíceis de doença. Muito obrigado a todos, aqui é Herbert Lisboa Torres, eu estou falando de Maceió, Alagoas, nesse mês de março de 2018, e que eu estou torcendo para que a primeira hipótese prevaleça. Ainda estou acreditando nisso. Muito obrigado.